Muito bem, galerinha. Voltamos agora para o nosso resuminho da aula 1.1, né? Nossa primeira aula. Então, vamos ao quadro para a gente fazer esse nosso resuminho, né? Para que vocês consigam aí consolidar esse conhecimento que a gente acabou de falar, né? Então, a gente trouxe aí essa ciência, né? Que tem a pretensão de compreender a realidade, de compreender os comportamentos e os fenômenos sociais, que é a sociologia, né? Então, a sociologia tem essa pretensão, né, de compreender toda essa realidade social, né? Lembrando que tudo isso, né, toda a sociedade, ela foi construída socialmente. Tudo é um construto humano, né, gente? Nada é natural. Tudo que a gente tem em sociedade foi construído. Os valores, a ética, a cultura, os símbolos, os signos sociais, tudo, absolutamente tudo. As leis, as formas de governo, tudo, gente, tudo foi construído em sociedade, tudo foi construído pelo homem. E quando eu falo homem, não é só pelo gênero masculino, não, né? Modo de dizer, tá? Então, a sociologia, ela vem dizer isso para nós, ela vem lembrar a gente o tempo inteiro que a gente é sujeito histórico, que tudo faz parte de um processo histórico e que a gente necessita refletir o tempo inteiro sobre essa sociedade que não nos deixa dormir no ponto, né? Porque o tempo inteiro a gente precisa aí compreender e o tempo inteiro ela está se transformando, né? Isso é uma característica também da sociedade, né? Esse dinamismo, a transformação e permanências ao longo do tempo. A sociologia, ela busca observar isso. O que está mudando dessa sociedade? Quais são as transformações dentro dessa sociedade? Quais são as permanências ao longo do tempo? Pode passar o tempo que for, o que permanece? Por que permanece? Porque não muda, né? A sociologia também estuda a cultura e as relações sociais, a questão econômica e a produção da sociedade, a questão política e suas influências, né? Então, a sociologia, ela tenta compreender aí toda essa realidade social, os comportamentos e os fenômenos sociais, né? E aí na aula a gente falou também, né, sobre como que ela surgiu. Foi um processo, né, gente? Foi um processo, porque ela surgiu dentro de um processo histórico, onde existiram vários tipos de sociedade, até chegar aqui nas sociedades industriais, né? Que é a sociedade onde a sociologia surgiu. Foi aquela quebra ali histórica, né? Aquela revolução mesmo histórica dentro da sociedade. E foi dentro desse contexto dessa sociedade industrial, um novo estilo de vida surgindo, um novo pensamento, o indivíduo se transformando dentro da exploração, né, da qual surge ali com as revoluções burguesas, o mundo mudando politicamente e economicamente, né? E aí ela surge aqui nas sociedades industriais, ela surge nesse período, e para entender as transformações da sociedade, ela tem esse objetivo, né? Entender as transformações dentro dessa sociedade. E aí, com isso, é importante a gente compreender a Revolução Industrial, que mudou o mundo na economia, e a Revolução Francesa, que mudou o mundo dentro da política, né? Então, a sociologia, ela é uma ciência que é considerada a ciência das crises, porque ela surge dentro de uma crise econômica, não porque o mundo estava em crise econômica, não quer dizer isso, mas em crise do que a Revolução Industrial proporcionou na economia, e isso foi refletindo para as relações das pessoas. E a Revolução Francesa na questão política, como que isso transformou a vida das pessoas, né? Então a sociologia, ela vem aí com essa pretensão de tentar entender tudo isso dentro desse contexto. Muito bem, agora vocês vão fazer a atividade e já a gente volta para a correção. Então vamos lá.
Muito bem, galerinha. Voltamos agora para a nossa resolução, né, das questões sobre essa introdução ao estudo da sociologia, nossa primeira aula, onde a gente está iniciando aí esse componente curricular com vocês. Eu estou muito feliz porque todos nós já estamos voltando aí, né, frequentar o espaço escolar, isso é muito importante. E aí eu peço para que vocês possam participar com a gente, né? Quando tiver uma enquete sobre as respostas dos alunos, tirem foto dos cadernos. Eu vejo que tem muitos professores presenciais que tiram foto do caderno de vocês, mostram pra gente. A gente fica feliz, né? Porque tá tudo em movimento, a gente está se movimentando, as coisas estão fluindo. Qualquer dúvida também vocês podem entrar em contato com a gente, tá? A gente está sempre disponível. O nosso número está lá no chat WhatsApp dos professores, então a gente está por lá. Eu quero agradecer aos professores presenciais pela parceria, né, tão importante, porque sem vocês o trabalho ele estaria incompleto, né? Então, é muito importante. Peço para que sempre mandem as respostas dos alunos para que a gente possa aí tá dando um feedback, né, sobre a participação, sobre as respostas, enfim, tá? Então, vamos lá para a questão de número 1, para a gente responder aí, corrigir a questão. Vamos ao quadro? Na questão 1, diz assim, né? Fala sobre o avanço do capitalismo, né? Opa, deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. O que ele está falando aqui? O avanço do capitalismo como modo de produção dominante na Europa Ocidental foi desestruturado com velocidade e profundidade variadas. Tanto os fundamentos da vida material, como as crenças e princípios morais, religiosos, jurídicos e filosóficos em que se sustentava o antigo sistema. Então, aqui está falando, né? O que mudou com o avanço do capitalismo, né? E olha, gente, esse é um sistema, né, que assim, mudou a vida material das pessoas de uma forma revolucionária, né? Mudou tudo, né, gente? Mudou tudo, absolutamente tudo. Mudou demais, tá? Então, o avanço do capitalismo como modo de produção dominante na Europa Ocidental foi desestruturado, com velocidade e profundidades aí variadas. Tanto os fundamentos da vida material, como as crenças e princípios morais, religiosos, jurídicos e filosóficos em que se sustentava o antigo sistema. No carregado ambiente urbano, olha só, a pobreza, o alcoolismo, os nascimentos ilegítimos, a violência e a promiscuidade tornaram-se notáveis e atingiram os membros mais frágeis do novo sistema, que era o capitalismo que estava surgindo, né? Particularmente os que ficaram de fora da cobertura das leis e instituições sociais. Então, olha só, gente, o que o ambiente urbano ele trouxe com muita velocidade, com muita força. Professora, não existia desigualdade antes do capitalismo? Existia, mas essa proporção não. Com essa proporção aqui, gente, por isso que mudou a vida, e muda a vida, mudou de uma forma drasticamente, e isso tem acontecido até hoje. Então, é no cerne dessas transformações que surge a sociologia. É por isso, né, que falam que ela é a ciência da crise. Porque ela surge em meio a tudo isso, gente. A tudo que não foi visto antigamente. Antes, ela surge. Então, qual a alternativa abaixo demonstra o surgimento da sociologia frente a esse processo de transformações políticas, econômicas e sociais na Europa? Qual que demonstra o surgimento? Como que ela surgiu, né? A sociologia surgiu buscando explicar o caos que estava pairando sobre a Europa em ascensão do capitalismo e suas consequências econômicas e sociais. Opa, essa tá muito boa, né? Mas vamos ver o resto, né? Essa aqui fiquei nervosa. B, a sociologia surgiu como consequência da industrialização e da agricultura? Tem a ver, gente, com isso? Será que é só isso aqui? Não, né? Vamos logo eliminar, né? Não tem nada a ver, né? Ela surgiu na sociedade industrial, não na agricultura.
Então tá errada por causa da agricultura, mas tá incompletinha, né? Não tá legal. Opa, já marcou aqui, né? Então é a A. Ela surgiu buscando explicar o caos que estava pairando sobre a Europa em ascensão do capitalismo. E aí, gente, o capitalismo, ele não mudou só a vida das pessoas economicamente. Ele mudou em todos os sentidos. Todos. Politicamente, socialmente, tudo. Foi uma crise, foi um caos. Foi uma mudança drástica. É por isso que tem autores que estudam somente a economia. E eles falaram o seguinte, olha, eu estudar economia, eu não estou sendo incompleto. Se eu estudar economia, eu estou estudando automaticamente tudo em sociedade. A vida social, a vida política. Né? Então, essa é a resposta correta, né? Aqui vamos ver as outras, só pra gente, né? A sociologia surgiu para tentar explicar o surgimento de novas classes, a burguesia e o proletariado? Não surgiu para isso não, né? Isso foi uma consequência. Foi uma consequência da descoberta das novas classes sociais que estavam surgindo, né? Que é a burguesia e o proletariado. A burguesia já existia, o proletariado foi aí dentro desse novo sistema, né? A sociologia foi criada para explicar os processos que provocou o fim do antigo regime e a ascensão do capitalismo? Não, né? Não veio com esse objetivo, não. A sociologia surgiu como uma forma de explicar os efeitos da Revolução Industrial na Inglaterra no final do século... Não, somente não, né? Ela veio para explicar tudo isso, né? Todo esse caos que estava surgindo, moldurando as novas relações sociais, tudo estava mudando, né? Algo que nunca foi visto anteriormente. Existia desigualdade? Sim, mas essa proporção foi vista pela primeira vez, gente. A exploração do trabalho humano, a desigualdade, o alcoolismo, a vida na cidade, esse caos, não existia assim, desse modo não. Né? Então foi com esse surgimento, e ela surge para tentar aí, ter um olhar crítico sobre essa nova vida que estava surgindo, esse novo sujeito, né, que estava surgindo. Questão 2 diz o seguinte, vamos lá. Sociedade é um conjunto de pessoas que vivem no mesmo território, falam a mesma língua e compartilham a mesma cultura. Todavia, a sociedade não é um mero conjunto de indivíduos vivendo juntos em um determinado lugar. É também uma existência de uma organização social, de instituições e leis que regem a vida dos indivíduos e suas relações aí mútuas, né? Com base no texto, a gente pode concluir o quê, né? Que a maioria da sociedade não é uniforme, ou seja, não é igualzinha, né? Não tem uma uniformização. Existem antagonismo entre eles, ou seja, existem contrários, algo que é o contrário. Coisas contrárias, diferenças, né? E uma sociedade nem sempre corresponde exatamente a um país. Um exemplo disso a gente pode dizer o Brasil, né? Quantas culturas tem no Brasil? Quantas formas de viver, de pensar, de sentir, de agir? Como que foi tudo isso, né? Como que é uma sociedade gigantesca com várias diferenças, né? Então, essa aqui por enquanto é a mais completa, né? Bem, a maioria dos países contém apenas uma sociedade? Não, né, gente? A gente acabou de falar aqui o exemplo do Brasil, né? A questão da migração, a questão da colonização, tudo isso vai formando uma sociedade, um misto, né, de coisas. A sociedade ideal é aquela onde todos passam a pensar da mesma forma? Não, né? Se eu penso igualzinho do outro, como que eu vou ser um indivíduo com empatia, com humanidade? É nas diferenças que eu me reconheço, né? Não é na igualdade, gente. Não é na igualdade. Eu me mudo como indivíduo nas diferenças. As sociedades industriais é marcada pela homogeneidade? Não, né? Pela heterogeneidade. Então tá errado. É pela heterogeneidade, não a homogeneidade. As sociedades agrárias são mais presentes pela crescente diferenciação entre modernidade e atraso? Também não, né, gente? Então, a questão correta é a A, né? Onde ele está pedindo um conceito, assim, mais, como que eu posso dizer, mais completo do que é a sociedade. Que é aí a maioria das pessoas dentro de uma sociedade, né? A sociedade, ela não é uniforme. É um exemplo aqui no nosso estado, né? O nosso estado, ele recebeu aí uma migração de haitianos,
de venezuelanos, né? Então tem toda a questão cultural, aqui já tem vários grupos sociais, indígenas, quilombolas, ribeirinhos. Tem a questão do rural, a cidade, a urbano. Olha só quanta coisa, né? Olha só quantas pessoas diferentes. Só para vocês terem ideia do quanto que a sociedade, ela não é uniforme, ela não é igual. Existem muitos antagonismos, existem muitas diferenças sociais, né? E a gente percebe que para se viver coletivamente de uma forma onde essa sociedade possa se organizar socialmente, é preciso respeitar aí essas diferenças, né? Muito bem, agora vamos para a questão 3, que diz o seguinte: homens da Inglaterra, por que hará para os senhores que vos mantêm na miséria? Por que tecer com esforços e cuidado as ricas roupas que vossos tiranos vestem? Por que alimentar, vestir e poupar do berço até o túmulo esses parasitas ingratos que exploram vosso suor? Que bebem vosso sangue. Então esse é um trecho, né? É bem forte, né, gente? De um livro, Apud Shelley, né? Os Homens da Inglaterra, Apud História da Riqueza do Homem. Ele é daqui, ó, desse livro aqui. História da Riqueza do Homem. É um trecho bem forte, né? Que fala sobre o quê? Fala sobre essa exploração, né? Tá falando com criticidade, né? Homens da Inglaterra. Foi onde tudo começou falando na Inglaterra, né, gente? Por que hará para os senhores que vos mantêm na miséria? Por quê? Por que preparar a terra para eles? Por que tecer com esforços e cuidados as ricas roupas que os vossos tiranos vestem? Por que alimentar, vestir e poupar do berço até o túmulo desses parasitas ingratos que exploram vosso suor? Que bebem vosso sangue, né? Então, a análise do trecho permite identificar que o poeta romântico Shelley, eu acho que eu estou falando certo, tá, gente? Se não for, me perdoe aí. Registrou uma contradição nas condições socioeconômicas das nascente classe trabalhadora inglesa durante a Revolução Industrial. Tal contradição está identificada em qual trecho, né? Na pobreza dos empregados. Na pobreza dos empregados. Gente, não tá aparecendo aqui. Aqui. A E não estava aparecendo, por isso que eu coloquei, mas ela é a correta, tá? Na pobreza dos empregados que estavam dissociada da riqueza dos patrões. Não estava dissociada. Aqui está o erro, tá? Não estava dissociada. A pobreza dos empregados está extremamente associada com a riqueza dos patrões, gente. B. No salário dos operários, que era proporcional aos seus esforços nas indústrias? Não, né, gente? O salário não era proporcional ao seu esforço. Era o salário mínimo. Na burguesia, que tinha seus negócios financiados pelo proletariado? Não, né? Nada a ver. A burguesia não tinha nada financiado pelo proletariado, tá, gente? É a mão de obra trabalhadora do proletariado que fazia essa burguesia aí cada vez mais ser burguesia, né? No trabalho que era considerado uma garantia de liberdade, trabalho, gente, é considerado uma garantia de liberdade, tem gente que fala que é um novo tipo de escravidão, né? Não sei, é as análises aí. E na riqueza, que não era usufruída por aqueles que a produziam? Sim, né? Esse é o trecho que diz aí, resumidamente, o que essa fala revoltante quer dizer, né? Aqui, ó. Esse é o trecho que essa fala dele, né, tão forte, quer dizer. Na riqueza que não era usufruída por aqueles que a produziam, né? Os trabalhadores produziam toda a riqueza para os seus tiranos, né, como ele mesmo fala, né? Muito bem. E acaba reproduzindo mais ainda essa condição social, né, gente? Então aqui, vamos lá, já vou colocar a resposta. Em qual contexto surgiu a sociologia, né? Quais foram os eventos que contribuíram para o seu surgimento? Então, no contexto de transformação, né, ela surge aí, no contexto de transformação da sociedade industrial, que se transformou na sociedade capitalista, tá, gente? Duas revoluções contribuíram de modo significativo para o surgimento dessa ciência, que é a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, tá?
Então, muito bem, espero que vocês tenham tido sucesso nessa atividade. É muito importante a resolução, né, dessas atividades. Então é isso, espero que todos fiquem bem e até a próxima aula. Tchau, tchau!